Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma exibição do nosso Entendendo os Pontos Divergentes, e hoje eu quero convidar você a continuar examinando as Escrituras junto comigo. Nós temos muitas coisas boas para aprender da parte do Senhor nosso Deus. Hoje nós vamos ler o versículo de número 3 de Judas, e no versículo de número 3 teremos a oportunidade de aprender grandes coisas da parte do Senhor. E o versículo 3 diz assim: Amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pedimos ao Senhor nosso Deus que nos dê hoje a condição de podermos examinar essas sagradas letras de forma que você seja ricamente abençoado pelo Senhor Jesus e pela sua santa e bendita palavra. Esse é chegado o momento de você receber a mensagem do céu. O texto começa identificando amados. É o vínculo do nosso chamamento, porque nós somos amados, como diz o versículo 1, amados em Deus Pai, em Deus que é o amor, é a fonte do amor, é a fonte dessa capacidade de compartilharmos o amor. Ele começa dizendo: amados, quando eu tensionava empregar toda a diligência e escrever para vocês com respeito a esta salvação que nós temos em comum, eu me senti obrigado, eu me senti impulsionado a me corresponder com vocês, exortando a vocês a batalhar pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Querendo ou não, nós estamos em uma batalha. A nossa luta ela não é contra carne nem é contra sangue, mas são contra os principados e dominadores do mal que seduzem as pessoas a andarem pelos seus próprios caminhos. E agora se começa uma velha teoria com uma roupagem nova a ser divulgada no nosso meio, e ela vai ganhando espaço na boca de grandes pregadores, de grandes eruditos da nossa cultura cristã evangélica, e vai ganhando espaço. E a moda nova é a dizer que não, todos os caminhos não levam a Deus, mas Deus vai por todos os caminhos encontrar-se com as pessoas. E dentro desta situação, eles já estão afirmando aqueles que viveram a vida toda no espiritismo, praticando o espiritismo como salve. A Bíblia Sagrada é muito clara dizendo que nenhum espírita herdará o reino de Deus, mas eles já conseguem botar as pessoas para herdar o reino de Deus dentro dessa situação. Percebemos as pessoas tentando colocar pessoas que vivem na prática de abominações que são terríveis aos olhos de Deus, e a Bíblia descreve isso com muita clareza, tentando fazer essas pessoas serem recebidas, praticando isso do começo ao fim da sua vida, como uma pessoa que foi regenerada, transformada pelo Espírito de Deus. Tudo porque nós estamos naquela época que a palavra de Deus diz que as pessoas se cercariam de mestres, segundo as suas cobiças, segundo os seus desejos imorais, e iriam se acercar desses mestres para promover as suas abominações. O Apocalipse diz que o justo vai continuar na prática da sua justiça e o imundo vai continuar tornando-se mais imundo. O santo deve continuar na prática da santificação e o impuro vai continuar praticando as suas impurezas. O texto diz: amados, eu empregava toda a diligência. Meus irmãos, isso aqui é muito profundo para nós. Ele diz: quando eu empreendia todo o meu cuidado, quando eu empreendia toda a minha atenção, quando eu trabalhava de forma árdua, de forma coerente, de forma precisa, atenciosa, para escrever a vocês acerca da nossa salvação que temos em comum, para trabalharmos esse tema da salvação que sempre vem à vida do cristão quando há arrependimento, confissão de pecados, entrega dos teus próprios caminhos ao Senhor,
começa a confiar nele e andar então no próprio caminho que o Senhor tem. É você dar todos os teus caminhos para Deus e você deixar de andar nos teus caminhos e agora andar no caminho de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. E ele fala aqui, meus amados, embora eu estivesse muito interessado em falar da comum salvação, agora chegou a hora que eu já não vou mais falar de arrependimentos, obras mortas da carne, que eu não vou mais falar de confissão, e agora chegou a hora de convidar vocês a botar a mão na espada, a se vestir da couraça da justiça, calçar os pés com a preparação do Evangelho. Chegou a hora de convidar vocês a batalhar pela fé que de uma vez por toda foi dada aos santos. Por isso não esqueçam do capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então começa aqui um convite muito importante para todos nós. Que convite é esse? É um convite para a batalha, é um convite para a guerra. A guerra que está estabelecida nas mais diversas modalidades, nos mais diversos campos da nossa existência humana. Essa guerra está declarada na TV, a guerra está declarada no rádio, a guerra está declarada nos falsos cultos aí que se propõe a ser evangélico, vendendo todos os seus lixos, desde meia, vendendo a toalha, vendendo a chave, vendendo tudo quanto é de trecos nos seus trecos variedade shops que você encontra em cada esquina, com pretensão de dominação mundial, universal, e, enfim, aquelas coisas que antes você via só lá no catolicismo, agora junto espiritismo com catolicismo dentro desses shoppings aí que o pessoal chama de evangélico. Agora eu e você, como servos do Senhor Jesus, é claro, nós não podemos dar o que é santo aos cães. Nós não podemos jogar as nossas pérolas ante aos porcos. Por que nós não podemos fazer isso, minha gente? Porque a nossa fé é santíssima e nós precisamos estar vigiando e velando sobre essa fé com ação de graça. O texto diz que ele sentiu-se obrigado, foi empurrado a isso aqui para exortar os irmãos. Ou seja, eu quero, meus irmãos, fortalecer a fé de vocês, eu quero encorajar vocês, eu quero chamar vocês para esse compromisso de lutar, de batalhar por esta fé que de uma vez por toda foi entregue a vocês que são separados das práticas contrárias à vontade de Deus para o serviço, para o exercício do serviço cristão. Chamado das trevas para a maravilhosa luz, chamado dos seus mais diversos caminhos que foram ele, seja prostituição homossexual, prostituição heterossexual, seja de qualquer que for a origem da coisa que você se meteu. Você é chamado para sair dessas mazelas aí, para sair desse conluio de prostituição e vir para Cristo. Esteve na idolatria, já não vai idolatrar mais. Esteve na prática dos furtos, não vai furtar mais, mas vai andar na presença do Senhor nosso Deus, chegando com ousadia ao seu trono da graça para receber a misericórdia do Senhor em um tempo oportuno. E o texto diz: eu quis me corresponder com vocês para exortar-vos a batalhar diligentemente, mas fazer uma coisa de forma atenciosa, fazer com esmero, fazer com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, sendo sábio, remindo o tempo, sendo atencioso no que você ouve, naquilo que você dá a sua palavra, sendo atencioso no que acontece lá nas aulas de evolução da sua escola, sendo atento àquilo que dizem os seus amigos naquela rodinha lá, falando de imoralidade, pró-pecado, tentando arrastar você da sua firmeza e te levar para o mundo da prostituição, para o mundo estranho à palavra do Senhor nosso Deus. A batalhar diligente pela fé
que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Essa fé não fala daquela capacidade de esperar aquilo que não se vê, e também não está falando da fé como sendo o firme fundamento das coisas que se esperam. Não. Está falando de fé aqui no sentido de batalhar pela nossa convicção em Cristo Jesus. A fé aqui é a nossa esperança de que um dia todo esse evangelho de Cristo se cumprirá. E nós iremos então ao encontro do nosso Senhor nas nuvens, nós iremos morar com Deus na eternidade, porque a volta de Jesus está próxima. O dia em que Ele vai reunir todas as nações diante da sua presença e julgar cada um segundo as suas obras, como o texto sugere para nós, esse dia está próximo. E convém que cada um daqueles que fazem parte do serviço cristão, do serviço de Deus, esteja pronto para esse dia, esteja pronto para o dia do encontro com o Senhor Jesus. E eu quero chamar a sua atenção para algo muito profundo aqui. Ele diz que a fé foi entregue aos santos. Nós temos essa fé, nós precisamos estar orando, nós precisamos estar vigiando e, sobretudo, precisamos de forma racional estar defendendo, estarmos expondo de forma segura, de forma firme, de forma convincente a palavra do Senhor nosso Deus aos contradizentes, levando-os a fazer como o próprio Cristo fez. Em muitas ocasiões vinham ali doutores, mestres da lei, tentando convencer a Jesus de que ele estava errado ou tentando pegar em alguma coisa. E a palavra nos mostra, nos assegura que eles saíram dali envergonhados e o povo glorificava a Deus. Por que o povo glorificava a Deus a uma só voz? Porque eles não tinham de que acusar Jesus. Eles não tinham de que, como pegar Jesus em alguma coisa. E a Bíblia diz que houve ocasiões que eles não tinham o que falar, principalmente naquela ocasião quando ele diz: vocês dizem que Davi chama o Cristo de seu filho, então, como o próprio Davi vai dizer, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Quando ele faz esse questionamento, ninguém mais ousava fazer-lhe pergunta alguma, porque ele tanto já havia respondido sabiamente, de forma precisa, àquelas pessoas quanto às outras questões outrora expostas, quanto agora, nessa situação presente, o próprio Senhor Jesus os fala de maneira que não tem como se contradizer aquilo que ele diz. Ademais disso, a palavra do Senhor nos convida a santificarmos a Cristo como Senhor no nosso coração, estando sempre preparado para responder a qualquer um que pedir a razão da esperança que há em nós. A nossa esperança é Cristo Jesus. A nossa esperança é o Senhor. E a nossa fé está firmada nele. E eu quero convidar você, a partir de hoje, tire bastante tempo para você ler a palavra de Deus, para você estudar o que diz o Santo Livro de Deus. E estudando a palavra do Senhor nosso Deus, tenha o zelo, tenha o cuidado de praticar conforme está escrito aqui no livro do Senhor. Porque em fazendo estas coisas, tendo cuidado de ti mesmo e dessa doutrina de Deus, você vai salvar tanto a sua vida quanto aqueles que te ouvem. Mas aquele servo negligente que não conheceu a vontade do seu Senhor e começar a se envolver com as luxúrias e imoralidades dessa vida, a Bíblia Sagrada diz que o Senhor dele virá na hora em que ele não percebe, e a parte dele vai ser com os ébrios, e a Bíblia Sagrada diz que ele será lançado nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Eu quero convidar você para, junto comigo, batalharmos pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. E eu quero chamar a sua atenção para esse compromisso. Que Deus em Cristo abençoe você e toda a sua casa. Eu espero você no nosso próximo Entendendo os Pontos Divergentes. Deus em Cristo abençoe você e toda a sua casa.